Você tem dificuldade na hora de fazer reduções ao primeiro quadrante? Então não sai daí que depois da vinheta nós vamos falar sobre isso. É isso aí, galera. Professor Gerson Fernando aqui com vocês. Antes de mais nada, já deixa o seu like no vídeo, já se inscreve no canal caso não seja inscrito e bora para a aula, né? Então, ó, redução ao primeiro quadrante. O que é redução ao primeiro quadrante? É a gente pegar um ângulo, né, que está no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante e encontrar para esse ângulo um equivalente lá no primeiro quadrante, certo? Como é que a gente vai fazer isso? A gente tem algumas maneiras de se trabalhar. Então, vamos ver aqui, ó. Primeiro, né? Primeiro caso aqui, se esse ângulo ele está no segundo quadrante, né? É uma possibilidade. Então, ele pode estar no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante e a gente vai encontrar equivalente para ele aqui no primeiro quadrante, certo? Então, primeiro aqui, ele está no seu segundo quadrante. O que eu vou fazer? Eu vou projetar esse ângulo aqui, ó, lá para o primeiro quadrante, porque eu quero encontrar um equivalente a ele aqui no primeiro quadrante. Beleza? Então, eu já coloquei como exemplo aqui o nosso ângulo de 150 graus. Não é isso? Se ele está no segundo quadrante, você vai fazer a projeção dessa maneira, ó, paralela a esse eixozinho aqui, ó, certo? O eixo horizontal. E aí você vai projetar esse ângulo aqui, ó, para esse ponto, né, que você projetou ele aqui. Beleza? Então, como no nosso ciclo trigonométrico, né, é sempre no sentido anti-horário, é esse ângulo aqui, ó. Certo? Esse ângulo que foi determinado aqui, eu vou chamar ele de x, por exemplo, né? Esse ângulo aqui, ele é o equivalente, né, a 150 graus. Um equivalente aqui no primeiro quadrante, né? Um equivalente aqui entre aspas, certo? Então, como é que eu sei qual é o valor desse x aqui? Ó, aqui todinho é o 180, não é isso? Até esse ponto aqui, não é? Então, do 180, né, voltando aqui para o 150, voltou quanto aqui? Voltou exatamente 30 graus, não é isso? 150, se eu andar mais 30 nesse sentido aqui, eu chego no 180, não é isso? Então, esses dois ângulos aqui vão ser iguais, né? Esse x aqui vai ser o ângulo de 30 graus, beleza? Então, encontrei aqui uma equivalência para eles, né? Se ele estiver lá no terceiro quadrante, como é que a gente vai fazer aqui? Ó? Vou projetar novamente esse ângulozinho aqui, ó. Só que agora eu vou projetar ele, né, espelhando ele aqui com a origem, certo? Vou projetar ele do outro lado da origem aqui, ó. Ok? Então, eu vou formar esse ângulozinho aqui, que eu vou chamar de x novamente, beleza? E aí vai ser o seguinte, esse ângulo x, ele é igual a esse ângulo aqui, ó. Perceba que eles são opostos pelo vértice. Não é isso? Então, esses dois ângulos aqui, eles são iguais. Ok? E como é que eu determino esse ângulozinho aqui? De novo, ó, se aqui é 180, né? Andando nesse sentido aqui, para chegar lá no 225, quanto que eu andei aqui? Ó? 180 para 200 eu andei 20, não é isso? Para 225 eu andei mais 25. Então, deu aqui exatamente 45 graus. Beleza? Então, aqui é o ângulo que né, eu vou usar aqui equivalente entre aspas, né, a esse ângulo de 225 aqui no primeiro quadrante, beleza? Mas aí se ele tiver no meu quarto quadrante, como é que eu faço? De novo, vou projetar ele para o primeiro, ó. Aqui eu vou projetar ele dessa maneira aqui, ó. Ele vai ser projetado aqui, ó. Certo? Vai ficar torto aqui, mas considere. Ok? Então, projetado aqui, ó. O ângulo que vai ser formado é esse ângulo aqui, ó. De novo, a gente vai chamar de x, né? Aí, como é que eu sei qual é o valor? Esse valor desse x vai ser o mesmo tamanhozinho desse ângulozinho aqui, ó. Beleza? E aí, como é que eu sei esse valor? Ó, aqui todinho vai ser o 360, não é isso? Do 300 aqui, para chegar no 360, faltou o quê? Faltou 60, não é isso? Então, o valor desse ângulo aqui é de 60 graus, né? Pegando esses exemplos agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos generalizar, né, como fazer essas transformações. Você pode fazer esboçozinho do nosso ciclo trigonométrico, mas tem uma forma de generalizar, né? Então, por exemplo, se ele está no primeiro quadrante, né, o ângulo que a gente vai querer determinar aqui é o nosso x, não é isso? Quando é do segundo quadrante, eu tenho como se fosse uma função aqui para determinar, como se fosse uma fórmula.
não é? Que vai ser o quê? Vai ser 180 menos x, que é o valor que eu tenho, né? Que é o valor que eu quero determinar, melhor dizendo. Se ele está no meu terceiro quadrante, como é que vai ser aqui? Vai ser 180 mais x, que é o valor que eu quero determinar lá no primeiro quadrante. E se ele está no quarto quadrante aqui, como é que vai ser essa fórmula aqui? Vai ser 360 menos x, certo? Se esse ângulo for dado, por exemplo, em radiano, a gente também pode encontrar em radiano. É só trocar o 180 aqui por π, não é? Aqui ficaria π menos x, que é o ângulo que eu quero, né? Aqui ficaria π mais x, que é o ângulo que eu quero, e aqui ficaria 2π menos x, que é o ângulo que eu quero, né? Para que a gente faz essa redução ao primeiro quadrante? Porque aqui vai ser o seguinte, imagine que eu peço para você calcular quanto é o seno de 50 graus. Não é isso? O que você faz? O seno de 150 graus. O que você faz? O seno de 150 graus eu não sei, eu não tenho como determinar, não é? Eu não sei ele porque ele não é um ângulo notável. Mas eu encontrei que aqui no primeiro quadrante ele equivale ao ângulo de 30 graus. Não é isso? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai precisar lembrar, primeiramente, daqueles ângulos notáveis, não é isso? Que eu falei para vocês no vídeo anterior. Quem não assistiu ainda ao vídeo anterior, eu vou deixar o cardzinho aparecendo aqui em cima para ser direcionado para esse vídeo, né? Onde a gente trata sobre os ângulos notáveis. Quais são esses ângulos notáveis? 30, 45 e 60 graus, não é isso? E aí eu dei os valores do seno, não é isso? O seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2, não é isso? Eu dei o seno de 45 graus, não é isso? Que é raiz de 2 sobre 2. E eu dei para vocês o seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Não é verdade? Então, a gente tem esses três ângulos aqui que são ângulos notáveis. A gente vai sempre se basear para ele. Então, olha o que acontece. Pela figura aqui, a gente vê que o seno, que é essa projeção aqui, ó, é esse tamanhozinho aqui, o seno de 150 é a mesma coisa que o seno de 30 graus. Não é? Então, se eu peço, calcule o seno de 150 graus. Você encontra qual é o seu equivalente, entre aspas mesmo, né? Qual é o seu equivalente no primeiro quadrante. Geralmente, o que é pedido tem equivalentes com ângulos notáveis, né? Para você determinar. E aí você faz essa determinação. Então, ó, o seno de 150 graus é exatamente igual ao seno de 30 graus, né? É o seu correspondente aqui no primeiro quadrante. E quanto é o seno de 30 graus? 1 sobre 2. Beleza? Aqui, ó, no nosso segundo exemplo, né, que nós pegamos o 225, a gente viu que o 225 é equivalente ao ângulo de 45 graus aqui no nosso primeiro quadrante, não é isso? Então, se eu peço para vocês qual é o seno de 225 graus, você encontra o seu equivalente no primeiro quadrante, não é isso? E aí a gente vai dizer que o seno de 225, né, vai ser o seno de 45. E aí a gente tem que observar somente uma coisa. Lembra que o valor do seno é que ele tem sinais diferentes, não é isso? Primeiro e segundo quadrante é positivo, não é isso? Terceiro e quarto quadrante é negativo. Aí você vai ter que só identificar isso daqui, ó. O meu 225 ele está no terceiro quadrante. Como ele está no terceiro quadrante, o seno não vai ser negativo. Então, o seno de 225 é menos o seno de 45, né? Que é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Ok? No nosso terceiro exemplo, a gente viu o equivalente ao ângulo de 300. Então, eu peço para vocês, calcula o seno de 300 graus. Como é que vai ficar aqui? Seno de 300 graus. Né? É a mesma coisa que o seno de 60, não é? Foi o equivalente que a gente encontrou para ele aqui. É a mesma coisa que o seno de 60. Só que o 300 ele está no quarto quadrante. E no quarto quadrante o valor do seno ele é negativo, não é isso? Então é a mesma coisa que menos o seno de 60, que é quem? Menos raiz de 3 dividido por 2. Não é isso? Beleza, né? Agora, para finalizar aqui o vídeo, a gente vai pegar esse exemplo aqui, determinar o seno de 135 graus, né? E vai determinar o seno de 7π sobre 6, certo? Então, vamos lá.
A gente pode proceder de duas maneiras aqui. Ou você procede fazendo o esboçozinho, né, do seno, ou você procede por isso daqui, ó, pegando as funções aqui. Então, eu vou mostrar as duas maneiras aqui. Ó. Primeiro, né, o nosso seno de 135. Primeira coisa, qual quadrante o 135 está? Né? Perceba que o 135 é menor do que 180 e maior do que 90, não é? Então, ele está no segundo quadrante. Tranquilo? Se ele está no segundo quadrante, fazendo pelo esboço, né, você pode botar aqui o 135, ó, projeta ele para cá, ó, não é isso? Para o primeiro quadrante, né? Faz o ângulo aqui, o ângulo X que a gente quer determinar aqui, e aí a gente vê o seguinte, ó, foi 135, não é? Até aqui é 180, não é isso? Então, para chegar aqui, voltando, para chegar no 135 aqui, quanto eu tenho que voltar aqui? Qual é a medida da abertura desse ângulo aqui, ó? Né? Então, é exatamente 45 graus, não é isso? Então, se eu pegar 180 e tirar 45, eu fico com 135, não é isso? Então, a gente sabe que o seno de 135 graus é igual ao seno de 45 graus. Como ele está no segundo quadrante, continua positivo mesmo, né? Então, vai ser raiz de 2 sobre 2. Beleza, não é? Ah, mas pegando a função, como é que eu faria? Se eu quero fazer por essa função aqui, ó. Beleza. A gente já sabe que ele está no segundo quadrante. A função para o segundo quadrante é essa daqui, ó, 180 menos x. Aí, como é que a gente faz aqui? A gente faz 180 menos x, que é o que eu quero encontrar, é igual a 135. Beleza? Aí eu vou isolar o x agora. Tranquilo? O 180 positivo passa negativo, não é? Fica menos x igual a 135 menos 180. Menos x igual 135 menos 180 vai dar menos 45, não é? Multiplica todo mundo por menos 1, x igual a 45 graus. Então, duas formas de se determinar. Com o esboço do ciclo, né, o ciclo trigonométrico, ou simplesmente usando as funções que são generalizadas aqui. Beleza? Lá na letra B do exemplo, né, ela pede para determinar 7π sobre 6. Gente, quando vier em radiano, né, o que a gente pode fazer? Uma das opções é converter isso daqui para graus. Como? Você troca o π por 180. Ó. 7 vezes 180 sobre 6. 180 por 6 dá 30, não é? 7 vezes 30, 210 graus. Opa, determinei o meu ângulo aqui em graus, não é? Eu posso usar tanto 7π sobre 6 como 210 graus. Não é isso? Esse 210 graus, em qual quadrante ele se encontra? Né? Se a gente pensar, ele é maior do que 180 e é menor do que 270, não é? Então, ele vai estar no terceiro quadrante. Beleza? O 210? Então, ó, 210. Né? Deixa eu colocar ele aqui. 210, no terceiro quadrante. 210 graus. Beleza, né? Então, vamos lá. Projeta ele aqui para o nosso primeiro quadrante, né? Vai formar esse ângulozinho X, que é quem eu quero saber, quem é esse equivalente aqui. Aí eu vou pensar o seguinte, ó. Até aqui é 180. Para chegar no 210, eu tenho que andar mais quanto aqui? Do 180 para chegar no 210. Eu tenho que andar mais 30 graus aqui, não é isso? Então, esse X aqui equivale a 30 graus. Tranquilo, né? Então, o seno, né, de 7π sobre 6, que é a mesma coisa que o seno de 210 graus, seno de 210 graus é a mesma coisa que o seno de 30 graus, certo? Só que ele está onde? No terceiro quadrante. E no terceiro quadrante a gente sabe que o valor de seno é negativo, não é? Então, ó, você coloca o sinalzinho de menos. Né? Então, isso daqui vai ser igual a menos. Quem é o seno de 30? 1 sobre 2. Beleza? E se quiser fazer com essa fração aqui, ó, em radiano, dá para fazer? Dá para fazer também. Deixa eu só pegar um slide limpo aqui, ó. 7π sobre 6, não é isso? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar a funçãozinha lá, você vai pegar a função, né, do terceiro quadrante, não é isso? Que é onde ele se encontra, certo? E vai usar essa daqui, ó, de radiano, certo? Como é que vai ficar aqui? Vai ficar o seguinte, a função lá é π mais x, não é? Aí você iguala ao ângulo que você tem, 7π sobre 6, beleza? Isola o x, ó.
x vai ser igual a 7π sobre 6 menos π. Não é isso? Então, como é que eu posso reescrever isso daqui? Posso reescrever assim, ó, x é igual a 7π sobre 6, não é isso? Menos 6π sobre 6. Da onde é que veio 6π sobre 6? Se eu cancelar 6 de cima com 6 de baixo, não sobra só π, que é só isso daqui? Então, é só uma forma diferente de escrever a mesma coisa, que é π. Por que que eu utilizei aqui 6 sobre 6? Ó, seguinte, eu quero que os denominadores fiquem iguais, para eu só repetir eles e fazer a operação com os de cima, beleza? Então, eu poderia ter usado 5π sobre 5, poderia, mas não resolveria o problema de igualar os denominadores, certo? Então, aqui, ó, como são iguais, eu repito, não é isso? Repito aqui, ó, o 6 e faço só com os de cima. 7π menos 6π vai sobrar somente π, não é? Π sobre 6 é 180 dividido por 6, que dá exatamente o 30. Então, a gente chega no mesmo ângulo aqui, ó, de 30 graus, ok? Então, galera, qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que eu vou responder vocês, certo? Deixa aí o seu like no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito e até a próxima.